Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente embarca numa análise, assim, profunda de um tema que, nossa, atravessa culturas, épocas, mas é sempre muito pessoal e, vamos combinar, bem complexo. Como é que a gente fala sobre Deus? E para guiar essa nossa conversa, a gente está com os trechos aqui da obra do Raymond Panikkar, e especificamente de uma parte chamada O Discurso sobre Deus. Importante, tá? O nosso foco não é ficar debatendo se Deus existe ou não existe. Isso. Mas é mais mergulhar em como o Panikkar pensa a natureza dessa conversa mesmo, desse discurso. É um ponto de partida essencial, né? A proposta é investigar por que, para ele, para o Panikkar, falar sobre Deus é uma tarefa tão singular, diferente de qualquer outra forma de, sei lá, comunicação. A gente vai olhar as camadas dessa ideia, tentar oferecer umas ferramentas para pensar junto, mais do que dar resposta pronta, sabe? Uhum. É uma viagem que passa por filosofia da linguagem, pela experiência humana, até pelas nossas estruturas de conhecimento mesmo. Certo, então, bora começar a desdobrar isso. E o ponto de partida mais óbvio parece ser a palavra Deus em si. Panikkar convida a gente a olhar para as raízes dela. Sim. Ele menciona a origem lá no sânscrito Diu, que tem a ver com luz, com brilho, algo tipo o teos grego, né? A luz que clareia, que permite ver, que dá vida. Fico pensando como o sol é um símbolo tão forte em tantas culturas. Nossa, muito. Ele até nota que no catolicismo mesmo é aceito como símbolo divino. Essa análise da palavra já bota a gente numa dimensão simbólica que é chave. A palavra não é só uma etiqueta neutra, né? Ela carrega história, metáforas antigas. E o Panikkar vai além quando fala da política dos vocábulos. Ele sugere que a escolha das palavras e como a gente fala sobre o divino nunca é inocente, sabe? É sempre moldada pela cultura, pela história. E hoje em dia ele aponta, muito pela mídia, né? Que pode, sei lá, tanto ampliar quanto distorcer o sentido dessas palavras tão carregadas. E aqui a coisa começa a ficar, nossa, ainda mais intrigante. O Panikkar diz que para a gente sequer entrar nesse discurso sobre Deus de um jeito autêntico, não adianta só a abordagem intelectual, sabe? Aquela análise fria. Uhum. Ele coloca um pré-requisito que soa quase paradoxal para um discurso. Um prévio silêncio interior. O que será que ele quer dizer com isso? Parece meio contraintuitivo precisar de silêncio para poder falar, né? Pode parecer, né? Mas é super central no pensamento dele. Para o Panikkar, essa aproximação da realidade última, que muitas tradições chamam de Deus, exige mais do que a nossa razão sozinha consegue dar conta. Entendo. Ele fala numa necessidade de pureza de coração. E não é moralismo, tá? É mais uma transparência interna, uma abertura para escutar a voz da transcendência que, segundo ele, se manifesta aqui mesmo, na imanência, na nossa experiência concreta do mundo, de nós mesmos. Uhum. O intelecto, a vontade, claro, são importantes, mas não seriam suficientes sem o que ele chama de silêncio dos sentidos. É uma quietude interna, sabe? Para ir além das definições e se abrir para uma dimensão que escapa um pouco da lógica do discurso. Não é silêncio de ausência de som, é mais uma receptividade. Saquei. Então não é um discurso qualquer. Panikkar afirma que ele é radicalmente diferente, sui generis, como ele fala, único no seu tipo. Comparar o discurso sobre Deus com, sei lá, o discurso da ciência seria um erro de categoria. Quase como transformar Deus num ídolo, né? Algo que a gente pode manipular ou definir totalmente com as nossas ferramentas. Totalmente. Isso desafia muito o jeito que a gente geralmente pensa sobre provar ou refutar Deus, né? Completamente. A ideia de sui generis é fundamental. E para ilustrar essa singularidade, ele até resgata uma imagem lá da mística medieval, a do terceiro olho, do Ricardo de São Vítor, o oculus fide, olho da fé. Ah, sim. Seria uma capacidade de percepção interna, diferente tanto dos sentidos, oculus carnis, olho da carne, quanto da razão lógica, oculus ratianis. Essa faculdade permitiria acessar uma dimensão da realidade que transcende as outras duas. Uhum. A palavra Deus, nesse contexto, não aponta para um objeto de estudo que dá para isolar e analisar como na ciência,
mas para um campo semântico totalmente próprio. Ele faz até uma analogia interessante. Qual? Mesmo na física, conceitos como energia, força, massa, são super misteriosos na essência, né? Mas tentar encaixar a palavra Deus nessa mesma lógica seria desvirtuar tudo, tratar o símbolo como se fosse um conceito operacional, entende? Entendo, entendo. Se não é só ciência, nem só razão pura, nem só sentimento isolado, como é que a gente caracteriza esse discurso, então? Panikkar usa uma expressão forte. É um discurso de todo um nosso ser. Isso soa, nossa, muito abrangente. E essa é a intenção. Não é para dividir a experiência humana em caixinhas, sabe? Dizer que falar de Deus é só da emoção, ou só da intuição, ou só da razão. É um engajamento que mexe com a pessoa inteira, na totalidade dela. Certo. Por isso ele enfatiza que não tem parâmetro externo, objetivo como na ciência, para medir Deus ou para criar leis universais sobre como ele funciona. Deus não é algo que se localiza com o instrumento, nem é uma matéria de faculdade que fica lá num departamento. Uhum. A gente precisa, sim, de mediações para se aproximar desse mistério: a linguagem, o sentimento, a consciência, os rituais, a arte. Mas esse ponto é crucial. Ele não defende uma linguagem específica ou um tipo de sentimento como sendo um único jeito certo. A mediação é necessária, mas ela é, por natureza, plural. E essa pluralidade, imagino que se reflete nas diferentes tradições humanas, né? Panikkar parece bem direto ao dizer que Deus não é monopólio de nenhuma tradição específica, nem das religiões organizadas, nem de quem se diz crente e, talvez o mais surpreendente, nem de quem se diz ateu. Como assim? Exatamente. Ele combate muito essa tentativa de apropriação exclusiva. A realidade última que a palavra Deus tenta simbolizar transcenderia essas nossas categorias. Ele até recupera uma frase lá da escolástica ligada ao Tomás de Aquino, que é bem densa, mas diz muito. Deus é oppositio a nihil mediatione entis. Uau, o que seria isso? É algo como Deus é oposição ao nada através da mediação do ser. A ideia profunda aí é que a mediação fundamental entre essa realidade última e o vazio, o nada, é a própria existência, o ser das coisas, das pessoas. Entendi. O próprio existir. Isso. Não precisaria de outra mediação oficial. Então, colocar Deus como propriedade de um grupo, usar ele contra os outros ou alinhar com posição política, ele fala de direita ou esquerda mesmo, seria para o Panikkar uma blasfêmia, uma distorção total. Forte. Pessoas com visões de mundo super diferentes, ele cita cristãos, budistas, marxistas, cientistas, muçulmanos, podem, cada uma do seu jeito, com sua linguagem, se relacionar com alguma noção de realidade última, de fundamento, mesmo que não usem a palavra Deus. Isso leva a um ponto que parece um paradoxo. Se essa realidade última não pertence a nenhuma crença específica, como é que a gente consegue, então, falar sobre ela? De onde vem a base para esse discurso, se não está ancorado numa doutrina X ou Y? É uma tensão fascinante que ele explora, né? A chave é reconhecer que, embora essa realidade não esteja restrita a uma crença só, qualquer discurso que a gente tente fazer sobre ela vai ser sempre, não tem jeito, mediado por alguma forma de crença ou convicção fundamental. Ah, tá. E essa convicção não vem do nada. Ela surge da nossa experiência, da realidade. Pode chamar de fé, de intuição, de evidência, de razão prática. Os nomes variam muito. Para reforçar isso, ele usa o filósofo espanhol Zubiri, dizendo que Deus não é extramundano, algo fora do nosso mundo. Separado. Isso, separado, mas sim absolutamente intramundano, presente na própria trama da existência. Não como um objeto dentro dela, mas como sua dimensão mais profunda. A relação com essa dimensão é o que Panikkar, seguindo a tradição, chama de mysterion, mistério. Mistério. E aqui a diferença é importante. Mistério, para ele, não é um enigma que a razão um dia resolve e pronto, acabou. É uma realidade onde a gente está mergulhado, que a gente pode explorar, aprofundar, mas nunca esgotar com nossos conceitos. Essa ideia de mistério me parece ligar direto com outra distinção-chave que ele faz. A palavra Deus funciona mais como símbolo do que como conceito. Qual a diferença prática disso? Porque a gente trata muito Deus como um conceito, né? Para definir, provar, refutar. Essa distinção é, absolutamente central para entender o Panikkar e bate de frente com essa tendência que você falou. Um conceito
né, na nossa tradição ocidental, busca clareza, precisão, um significado único. Pensa num conceito da matemática, da ciência. Certo. Já um símbolo, para o Panikkar, funciona diferente. Ele tem uma natureza meio dupla. Ele revela algo da realidade simbolizada, mas ao mesmo tempo ele vela, ele esconde. Revela e esconde. Isso, o símbolo aponta para algo além dele, mas nunca captura tudo, nunca esgota. E um símbolo só ganha vida, significado, dentro de um contexto cultural, existencial, sabe? Não é objetivo do mesmo jeito que um conceito científico quer ser. A interpretação, a hermenêutica, não é algo que vem depois, ela faz parte da natureza do símbolo. Entendi. Ele diz que um símbolo está vivo enquanto conecta a gente com a realidade que ele simboliza. Se a gente tenta dissecar ele só com a razão, ele vira letra morta. Por isso que o divino, enquanto simbolizado, não dá para simplesmente ensinar como se fosse uma fórmula. Precisa ser experienciado, vivido. Faz sentido. E por ser símbolo, ele tem múltiplos significados. É polissêmico, como o Panikkar fala. Não tem uma única leitura certa. Justamente, a polissemia é da natureza do símbolo. E o Panikkar leva isso ainda mais longe. Ele argumenta que o discurso sobre Deus, por ser simbólico e tratar da realidade última, não pode ser entendido direito pela analogia, como boa parte da teologia clássica tentou fazer. A analogia. Tipo, Deus é como um pai, mas infinitamente. É, essa lógica. A analogia pressupõe que exista um termo primário para comparar, primum analogatum, algo que a gente conhece bem e com o qual a gente compara Deus, mesmo que por semelhança ou diferença. Mas se Deus é o símbolo do último, do incondicionado, por definição não teria nada fora ou antes para servir de base segura para comparação. Verdade. Tentar achar um denominador comum só conceitual entre as várias ideias de Deus nas diferentes culturas acabaria, segundo ele, esvaziando a riqueza de cada tradição, reduzindo o mistério a uma coisa genérica, abstrata. Por isso ele defende aceitar que as linguagens e experiências religiosas podem ser, em níveis profundos, mutuamente incomensuráveis. Mutuamente incomensuráveis. Isso quer dizer que não dá para comparar ou traduzir uma na linguagem da outra? Tipo, tentar explicar o nirvana budista só com termos do reino de Deus cristão, seria isso? É uma boa forma de colocar. Não que o diálogo seja impossível, né? Mas a tradução perfeita, a redução a um sistema único, pode ser uma ilusão, e até meio violenta. Perde-se algo essencial de cada experiência ao tentar encaixar na outra. A linguagem, nesse campo do discurso sobre o último, não serve só para passar informação objetiva, tipo manual de instrução. A gente fala sobre Deus ou sobre o mistério, diz o Panikkar, não só para comunicar fatos, mas porque expressar essa dimensão é uma necessidade constitutiva do ser humano. É um jeito de se relacionar com o fundo da nossa própria realidade. E o pensamento dele parece ir numa direção ainda mais radical. Ele chega a dizer que a própria palavra Deus, esse símbolo tão central para nós no Ocidente, não é por si só necessária ou a única forma válida de se referir ao divino, à realidade última. Isso é bem desafiador para muita gente, imagino. Sem dúvida. Esse é um dos pilares do pensamento intercultural e interreligioso dele. Ele adverte muito contra essa tentação que ele vê como bem ocidental de universalizar o nosso símbolo particular, seja Deus, Alá, Brahman e tal, ou até conceitos filosóficos tipo ser, absoluto, como se fosse o único válido para todo mundo. Essa pretensão, para o Panikkar, não só exclui e marginaliza outras culturas, outras experiências, gente que não usa esse símbolo ou não sente representada por ele, mas também é uma forma, talvez sutil, mas poderosa, de colonialismo do pensamento. Colonialismo do pensamento. Pesado. É tentar impor um esquema único de entendimento sobre uma realidade que parece se manifesta de múltiplas formas. O pluralismo, para ele, não é um problema para a gente superar com uma síntese final, mas uma característica que não dá para reduzir e, na verdade, enriquece a condição humana e a própria manifestação do mistério. E assim, depois dessa jornada toda pelo discurso, as raízes, os pré-requisitos, a natureza única, simbólica, plural, parece que o Panikkar leva a gente de volta para o ponto de partida, o silêncio. Ele sugere que o discurso, levado ao extremo, volta para um silêncio. É um retorno, mas não uma anulação, sabe?
A tentativa de construir a teoria final, completa, universal sobre Deus, de prender o transcendente numa rede de conceitos fechados, ela encontra limites, leva a paradoxos, a um nó górdio que a razão sozinha não desata. O discurso sobre o transcendente, quando levado ao limite da sua própria lógica, acaba voltando para um novo silêncio. Certo. Mas e aqui está a beleza da visão dele. Esse silêncio não é um vazio ou um nada sem sentido. Ele descreve, de um jeito bem poético, como a matriz de toda a palavra autêntica. É nesse silêncio primeiro, nesse lugar de encontro entre tempo e eternidade, imanente e transcendente, que mora o mistério último. Aquele que alguns chamam Deus, outros preferem não nomear ou nomear diferente. E é nesse mistério, acessado talvez mais fundo no silêncio receptivo do que nas palavras finais, que a busca humana por sentido continua, persiste. Então, o que a gente tira disso tudo? Depois de acompanhar o raciocínio do Panikkar, fica a impressão de que falar sobre Deus é menos definir um conceito ou provar um ser externo, e muito mais se engajar com um mistério que envolve a gente, que constitui a gente. Exato. E para isso a gente usa uma linguagem que é sempre simbólica, que mobiliza a gente por inteiro, mente, coração, corpo, e parte desse engajamento é reconhecer com humildade os limites dessa linguagem e a validade de múltiplas visões de símbolos diferentes que apontam para essa mesma realidade que não dá para nomear direito. Talvez a meta não seja achar a resposta final, fechada, mas aprender a ficar na pergunta, a cultivar essa abertura para um mistério que ultrapassa a gente. Exatamente, essa é a provocação. A abordagem do Panikkar convida a gente para uma reavaliação profunda, não só de como falamos sobre Deus, mas de como entendemos o próprio conhecimento, a verdade, a comunicação, principalmente quando a gente lida com as questões mais fundas da existência. E isso, claro, deixa a gente com uma questão para pensar. Se todo o discurso sobre a realidade última é, como ele sugere, sempre mediado por alguma convicção ou experiência pré-conceitual, se ele é simbólico e plural por natureza, o que isso diz sobre a certeza que a gente pode ter nas nossas próprias crenças, nas nossas visões de mundo, sejam elas religiosas, filosóficas, científicas? E como é que reconhecer essa limitação e essa pluralidade poderia, quem sabe, transformar o jeito que a gente se relaciona e dialoga com quem parte de lugares diferentes do nosso? Fica aí a reflexão para cada um.